Eu acho que hoje, você ser autêntico e você ser vulnerável é uma grande característica. Uhum. Isso não vai te deixar menor ou desmerecer. Claro, você tem que continuar produzindo, você tem que continuar entregando resultado, porém, se você consegue fazer esse balanço e demonstrar isso para as pessoas, você com certeza vai ter um nível de engajamento muito maior Uhum. dos seus colaboradores ou, enfim, da própria empresa. Uhum. Porque as pessoas percebem quando você está falando com a alma ou não. Uhum. Isso está nos olhos, né? Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolini, eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Segundo dados obtidos no Congresso da ATD em 2022 nos Estados Unidos, que nós tivemos oportunidade de estar lá, durante os 2 anos de pandemia, a tecnologia evoluiu de forma exponencial no equivalente a 10 anos. Temos a passagem recente de um mundo VUCA para um mundo BUNNY. As tecnologias avançam muito rapidamente e uma das novidades que tomam conta dos noticiários é o ChatGPT, um protótipo desenvolvido pela OpenAI com inteligência artificial para responder os seres humanos nas mais variadas perguntas. Pensar no futuro e antecipar tendências é fator-chave para a inovação das empresas continuarem a ser competitivas em nosso mercado. O ChatGPT, ele é uma tendência ou já uma realidade? E para falar desse tema, trazemos ele, que é formado em administração de empresas, com pós-graduação em tecnologia da informação, mestrado em gerenciamento de vendas e pensamento exponencial, também com um MBA em administração e gerenciamento de negócios. Procure em seu dia a dia transmitir de forma simples os conceitos tecnológicos de vanguarda, como cibersegurança, inteligência artificial, IoT, 5G, computação quântica, entre outras. Há 19 anos no mercado, conduziu mais de 400 palestras, onde compartilhou seus insights e conhecimentos, colaborando com empresas de diferentes segmentos e tamanhos. Trabalhou como um dos pioneiros em inteligência artificial no Brasil, com o projeto BIA do Bradesco e o Watson na IBM. Atualmente está na Amazon Web Services como Senior Customer Practice Manager. Possui um filho de 8 anos, o Guilherme, gosta muito de esporte, jogou basquete profissionalmente, hoje joga tênis e pretende fazer o Ironman no ano que vem. Está se preparando firmemente nas suas horas vagas. Adora arte, pintura e, além de tudo isso, é sommelier. Pena que hoje nós estamos gravando de dia, nós não teremos vinho para compartilhar com vocês os seus ensinamentos. Guilherme Araújo, bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado aí pelo convite, obrigado pela apresentação. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as tendências tecnológicas da Amazon que você está trabalhando atualmente, né? Como a Amazon vê, né, o IA, o 5G, computação quântica, no que vocês estão trabalhando hoje no mercado? Eu acho que é importante primeiro mencionar que, e aí recapitular, né, que a Amazon é uma empresa de varejo, que nasceu para melhorar a forma como você entrega produtos, né, para o cliente final. E a partir da Amazon, eles perceberam que havia um novo negócio que podia nascer, porque tudo isso era processado em data centers, e esses data centers eles tinham capacidades ociosas. Então o pensamento foi, por que não eu usar essa capacidade ociosa e oferecer serviços de nuvem para outros clientes? Foi assim que nasceu a Amazon Web Services, que é a nossa divisão de tecnologia. Hoje é a empresa líder em computação em nuvem, com mais de 2.000 serviços hoje por cima dessa tecnologia. Quando a gente fala
em tecnologias pioneiras e o que nós estamos olhando, hoje, basicamente, somente 20% das cargas estão rodando na nuvem. Então, veja que ainda tem 80% de capacidade que roda em data centers ou roda em servidores tradicionais que poderiam estar utilizando uma série de benefícios da computação em nuvem, como elasticidade, flexibilidade, você tem uma redução de custo muito grande e, de fato, você está focando no seu negócio e colocando a tecnologia na mão de empresas que, de fato, nasceram para ser empresas de tecnologia. Além disso, quando a gente olha especificamente as tecnologias que você citou, acho que dados hoje é o novo petróleo do século XXI, e a forma como você vai usar esse dado, né, ou seja, personalizando algo para o seu cliente, seja entendendo melhor o comportamento do seu cliente, ou até mesmo monetizando esse dado, é uma das grandes tendências que a grande maioria das empresas está muito em voga. Acho que o segundo grande ponto é como que você mantém isso tudo conectado ou interconectado, porque no final do dia, com a pandemia, você teve uma intensividade na digitalização e tudo acabou passando a ser virtual ou com necessidade de você estar conectado em algo, né? E a gente percebe isso muito, principalmente em bancos, né? Se você parar para pensar, as agências bancárias estão cada vez mais diminuindo, né? Hoje a gente faz tudo pelo aplicativo, a gente paga as nossas contas. Se a gente voltar lá para 2019, você já tinha essa tendência, mas você não teve a aceleração que a gente teve nos últimos anos. Computação quântica é uma tecnologia que ela vem nascendo e ela está mirando muito elementos que hoje a computação tradicional, que trabalha com o conceito de 0 e 1, conceito binário, ele muitas vezes ele não consegue resolver problemas muito sofisticados ou até mesmo algoritmos de inteligência artificial muito avançados. No caso do Quantum, ela é uma combinação linear, ela usa o 0 e 1 ao mesmo tempo, que é um negócio completamente diferente. Por isso que ela tem uma capacidade muito maior. Eles chamam isso de qubit, né, o qubit, e é assim que você mede a capacidade quântica de um computador. Além de outras tecnologias, como o blockchain, né, então o blockchain faz muita alusão aí às criptomoedas, né, que a gente vê que está muito em voga também. Então nasceu as criptomoedas e das criptomoedas desenhou-se um modelo do blockchain de uma cadeia privada, de uma cadeia mais segura para você poder fazer trocas, né, de informações ou trocas de mercadorias, enfim, você tem uma série de usabilidades, como você também começa a olhar outras tecnologias como internet das coisas, agora o 5G está vindo forte para o Brasil, então tudo isso vai se juntando para, no fundo, o que as pessoas ou as empresas estão buscando é cada vez mais facilidade e usabilidade da tecnologia, dado que hoje está tudo na nossa mão, né? Está tudo no nosso dispositivo móvel, praticamente. E o que você acredita que é o fator ou fatores que ainda fazem com que as empresas relutem ou estejam ou não estejam na nuvem, né? Você falou que apenas 20% hoje estão em cloud. O que você acredita que faz com que as empresas ainda utilizem esses servidores locais? Você tem uma mudança, né, de paradigma, no caso. Então, passa por uma mudança cultural da empresa, e essa mudança ela tem que começar de cima para baixo. Mas não só a mudança cultural, você também tem que fazer toda uma readequação da sua força de trabalho, né? O reskilling aqui é fundamental. As profissões elas vão se transformar, ou já estão se transformando com o advento de muita tecnologia, né? E aí depois a gente pode tratar bastante sobre inteligência artificial, que aí a gente consegue ter exemplos bem tangíveis disso. Mas, além do que, você começa a existir ainda uma questão muito de latência até alguns anos atrás, né? Com 5G, com
localização, né, dessas empresas, né, seja a AWS e você tem outros players de nuvem que hoje já estão no Brasil, você começa a ter uma aceleração muito mais rápida. Além do que também, ficou-se já mais do que provado de que financeiramente faz muito sentido você ir para a nuvem, porque você tem ali uma otimização de recursos enorme. Então eu acho que é muito mais uma questão das empresas se movimentarem nesse sentido, e também acho que um outro grande elemento é que as empresas começam a perceber que todas elas vão se tornarem empresas de tecnologia. Né? Empresas de tecnologia no ramo do varejo, empresas de tecnologia no ramo financeiro, empresas de tecnologia no ramo educacional, no ramo da saúde. Então a nuvem é o grande acelerador, talvez seja é o que vai destravar todo esse modelo para essas empresas. Entendi. Então vamos falar um pouquinho aí sobre inteligência artificial, né? Estamos aí ouvindo muito sobre o ChatGPT, né? Alguns dizem que ele já é uma realidade, existem alguns experimentos de profissionais utilizando o ChatGPT como um consultor, né, de tomadas já de decisão. Alguns estudantes já desejando usar o ChatGPT como referência bibliográfica para os seus trabalhos, seja de graduação, de pós-graduação. O que você enxerga de realidade, né? Estamos já com uma tecnologia pronta para nos assessorar como um assistente, ou ainda temos aí passos muito longos para serem percorridos? Não, primeiro acho que vale pontuar que inteligência artificial não é uma tecnologia que surgiu agora, né? Ela surgiu na década de 80. A questão toda é que, pelo nível de complexidade, você precisava de uma capacidade computacional muito grande. E na época a gente não tinha tecnologia. A gente pode até citar a lei de Moore, né? Que a cada 2 anos você dobra a capacidade computacional e reduz o valor pela metade. A inteligência artificial, ela de fato foi primeiramente apresentada ao mundo em 2011, quando a IBM, com o Watson, ela colocou ele para jogar um jogo nos Estados Unidos chamado Jeopardy. Não sei se vocês conhecem, mas é um jogo que ele tem uma lógica invertida, né? Você coloca a resposta e você tem que fazer a pergunta referente àquela resposta. E aí eles pegaram os 2 melhores jogadores do Jeopardy, os 2 maiores ganhadores do Jeopardy, e colocaram o Watson para competir com eles. E o Watson ganhou. E naquele momento foi o primeiro sinal de que uma tecnologia ela poderia começar a ter uma inteligência humana. Não uma inteligência humana no sentido emocional, no sentido de criatividade, não é isso. Mas no sentido de compreender aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escreve e interpretar aquele tipo de coisa. De lá para cá, você teve um desenvolvimento enorme pelo Watson e depois por outras tecnologias. A Microsoft veio, a Google veio, a Amazon, a AWS veio, e começaram a surgir inúmeros algoritmos de inteligência artificial de pequenas e médias empresas. O ChatGPT, ele surpreendeu porque ele tem múltiplos domínios de conhecimento. Então, quando a gente olhava a inteligência artificial, a gente sempre falava muito em um domínio de conhecimento. Então, a gente treinava o algoritmo para ele saber sobre um determinado assunto. Então, eu quero que o algoritmo saiba sobre finanças ou elementos bancários, ou sobre leis brasileiras, ou sobre medicina. O ChatGPT ele transcende essa barreira, porque ele acaba sendo um assistente para praticamente qualquer tipo de necessidade, né? Então, muita gente está usando ele como um auxiliar mesmo, e a gente sempre usou essa palavra, assistente, né? A gente chamava de assistente virtual. Tem gente chamando de copiloto, já tem alguns termos novos aparecendo no mercado, né? O pessoal é criativo. Agora, né? Mas, por exemplo, eu cheguei a ver
o ChatGPT ele pode ajudar um desenvolvedor a fazer correções no código que ele está escrevendo. Então, eu nunca tinha visto esse tipo de uso, né, da inteligência artificial. Eu sempre olhava casos um pouco mais corriqueiros que a gente vive no dia a dia. Então, é uma realidade. Eu acho que isso vai começar a se intensificar muito em todos os âmbitos. Algumas indústrias têm um pouco mais de resistência do que outras, mas todo mundo vai acabar usando. A gente não pode negar que hoje, no nosso dispositivo móvel, muitas das aplicações que a gente está usando, por trás tem um algoritmo de inteligência artificial que está entendendo aquilo que a gente está olhando, ele está vendo aonde a gente clica, ele está vendo o que a gente está visitando, e de repente aparece um pop-up de algo que você vem procurando faz, sei lá, uma semana. Como é que ele sabe isso, né? É um algoritmo que está por trás disso. E uma coisa que é interessante, o ChatGPT, ele foi também treinado. Ele não aprendeu nada sozinho, ele teve toda uma curadoria de humanos para poder melhorar a assertividade da forma como ele vai falar contigo, né? Como ele vai responder às suas perguntas. Então, eu acho que a beleza que eles conseguiram fazer é que eles montaram um modelo mais simplista, colocaram curadores extremamente especializados em determinados temas e criaram algo bastante simples e que qualquer pessoa pode usar. Antes a inteligência artificial parecia muito algo de só uma empresa vai ter. Ou a empresa vai usar para ajudar os seus clientes ou para ajudar os seus colaboradores que trabalham. Então você vai acabar vendo cada vez mais outros chat GPTs surgindo por aí. Você falou de estudantes. Existem já... A Microsoft está trabalhando, né, com o conceito do chat GPT, onde eles estão colocando dentro do Office 365 deles o algoritmo. Então, se a gente voltar aqui um pouco no tempo, aí a gente entrega um pouco a nossa idade, né? Se você lembrar os primeiros Office, você tinha aquele clipe que era tipo um ajudante para te dar dicas de como você usar, mas ele não servia para nada, né? Pelo menos eu nunca consegui usar. Eles criaram a mesma coisa agora, que eles chamam Copilot. Só que agora, de fato, ele ajuda. Ele faz, ele te ajuda a montar uma apresentação ou melhorar visualmente aquilo. Então, esse negócio é um negócio que, se a gente parar para pensar, ele não está mudando a forma como a gente pensa ou mudando aquilo que a gente sente, mas ele está nos ajudando a ser muito mais produtivo, né? Então, todo aquele tempo que a gente perdia para fazer uma formatação de uma apresentação, a gente não vai mais perder esse tempo. A gente vai poder investir nosso tempo, talvez, em estudar algo novo ou colocar mais conteúdo nesse material. Então, esse é o grande objetivo dessa tecnologia. É como que eu exponencializo o conhecimento humano para uma determinada função ou atividade. Você falou uma coisa interessante sobre produtividade, né? E eu tenho um pensamento que ele é conflituoso, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que, vendo a tendência, apesar, né, eu tenho o lado engenheiro, né, o lado empresário, o lado gestor, né, que, logicamente, o que a gente precisa de inovação, precisa de produtividade, precisa de eficiência, precisa fazer mais com menos para ser competitivo no mercado e se manter. Isso é uma realidade. E tem o lado teólogo das relações humanas, do pensamento crítico e do olhar um pouquinho mais individual no ser humano. E hoje, analisando, né, como a gente está seguindo na nossa sociedade, eu vejo que a gente está robotizando os humanos e humanizando os robôs. Né? Então a gente está trazendo para o dia a dia corporativo, né,
uma forma de trabalho mais ágil, mais robotizada, com vários assistentes virtuais que vão nos ajudar a entregar mais rápido as coisas. Por outro lado, a gente deixa de ter uma capacidade reflexiva, né, como ser humano, e até de aprendizado, porque o nosso cérebro, né, você acredito que estudando isso já teve conhecimento, né, que ele gosta do conforto. Nosso cérebro gosta do conforto. Ele gosta de padrões, porque aí ele gasta menos energia para trabalhar. E quando você coloca vários assistentes virtuais para fazer uma apresentação para você, para buscar informações sobre algo, você perde essa capacidade reflexiva. Eu testei essa semana que passou um escormizador de curso usando o ChatGPT. Então, para os designers instrucionais que nos escutam, para os gestores de treinamento e desenvolvimento humano, áreas de capacitação, existe um site e você digita um tema, ele traz o texto pelo ChatGPT, e aí você gostou, você aperta lá um botãozinho, ele cria um Rapid Learning. Né, um curso simples, né, que você já em SCORM, que você já pode subir num LMS, com questões de múltipla escolha no final, né? Então, assim, é uma coisa totalmente mecânica, né? Que eu tenho certeza que quando o pessoal começar a usar, nem vão ler mais, vão simplesmente apertar o botão e subir o curso ali. Estando, e aí em fevereiro eu estive no Google, nos Estados Unidos, né, junto com a Confederação Nacional das Indústrias e alguns grupos de empresários que foram juntos. Visitamos várias empresas, universidades, e lá também a gente vê, né, muito investimento nessas tecnologias para ajudar, né, entre aspas, o ser humano a ser mais produtivo. Como que você, né, Guilherme, enxerga isso? Você acha que a gente vai saber utilizar essas ferramentas de uma forma equilibrada para que a gente não se torne robôs? Esse é um excelente ponto e de fato eu acho que é uma preocupação que está existindo na sociedade, inclusive nas lideranças das empresas de tecnologia, né, de como que a gente deveria estar usando essa tecnologia ou essas tecnologias. Eu acho que tudo vai muito do indivíduo, né? E é difícil a gente ter um olhar massificado das coisas. Que, de fato, tudo isso facilita muito a vida, é um fato. E aí eu vou pegar o teu exemplo, né, do curso, né, de você preparar um curso dessa forma. A gente hoje tem milhares de tipos de curso que a gente pode estar consumindo em diferentes streamings ou diferentes fontes. Mas se você parar para olhar e de fato perceber qual curso que toca você, qual curso que faz você engajar, que faz você aprender, que te desperta a curiosidade de querer saber mais, você pode ter certeza que teve um humano por trás que investiu tempo, que pensou o que de fato gera uma conexão emocional com aquele indivíduo, para justamente aquele indivíduo poder consumir aquele conteúdo, não como um robô, mas consumir e de fato internalizar aquilo, né? Eu vejo muito isso até no próprio trabalho, e acho que esse é um dos reflexos pós-pandemia, né? A gente, durante a pandemia, ficou mal acostumado a fazer 10, 12, 15 reuniões por dia. O que parece uma insensatez antes. A gente fazia, sei lá, talvez 5, 6, talvez um dia produtivo, 8.
Mas o nosso cérebro, ele vai cansando, né? A gente Sim. não consegue trocar, né, de sintonia tão rápido. Se a gente fizer uma autorreflexão, muito provavelmente 50% dessas reuniões a gente fez no automático. Uhum. A gente estava lá de corpo, mas não estava lá de espírito, né? Uhum. Ou com o coração ali, ou com a mente ali. E eu acho que esse é o grande ponto. Porque a empatia, os sonhos, o coração, isso as máquinas elas nunca vão conseguir tirar de nós. Uhum. Então, talvez para aqueles que tenham um pouco mais de preguiça, talvez eles façam uso mesmo de muitos assistentes para poder seguir a lei do mínimo esforço. Uhum. Mas eu acho que esse profissional, ele não vai muito longe, porque o que vai diferenciar o profissional de um para outro vai ser o pensamento crítico dele, vai ser a Uhum. criatividade e um ponto que surgiu muito forte, né, com o período da pandemia, que é a empatia. Uhum. A empatia entre os indivíduos, ela teve que crescer muito, porque a gente deixou de ter as relações interpessoais e a gente passou a ter relações virtuais. Uhum. Como é que você gera empatia? Como é que você cria rapport? Como é que você cria um relacionamento sem olhar no olho da pessoa, estando a 1,5 metro dela, né? Você está Uhum. numa tela de computador. Então, eu me lembro de um estudo do World Economic Forum de 2020 que ele mostrava que as habilidades do futuro elas estavam muito atreladas a esses elementos que eu estou dizendo. Uhum. E pelo visto não estava errado, porque agora, mais do que nunca, você vai precisar desse tipo de comportamento ou desse tipo de soft skill, né, para usar um Uhum. termo bonito, que não é qualquer pessoa que tem, Uhum. né? Eu ontem mesmo eu estava conversando com um colega e me perguntaram quando eu entrevisto um candidato, né, o que eu procuro nele. Hoje eu não estou tão preocupado com os hard skills, né, ou Uhum. com aquele conhecimento que ele tem do que ele estudou ou do que ele vivenciou. Eu estou muito mais preocupado com o comportamento dele, Uhum. com a forma como ele se relaciona com as pessoas, como que ele vai trabalhar em time, como que ele vai reagir eh, sobre pressão ou sobre algo que vá contra aquilo que ele gostaria, né? A gente tem uma série de frustrações ao longo do dia. Uhum. A diferença de um para outro é como você lida com essa Sim. frustração. Não tem um assistente virtual para lidar com frustrações. Uhum. Pelo menos eu não sei se alguém criou um, tá? É. Se criarem, eu até gostaria de Um testar ele. psicólogo robô. Um psicólogo robô. Você sabe que a gente chegou a fazer projetos olhando como que eu poderia ajudar psicólogos, né, ou análises de psicanálise, mas não com o viés de ter um psicólogo, e sim com o viés de poder dar mais instrumentalização para aquele profissional tomar decisões melhores, né, Uhum. ou fazer melhores recomendações para aquele paciente. Mas, de novo, um ponto importante. A decisão final, ela não é da máquina. A decisão final é nossa. Uhum. A gente decide se a gente vai aceitar o que o ChatGPT está nos dizendo ou não. Né? Pode ser que o ChatGPT esteja certo e a gente esteja errado, e a gente siga pelo caminho errado. E tá Uhum. tudo bem. Errar é humano, né? A questão é como que você corrige e acerta na próxima. Então, eu acho que essa é a discussão em torno desse assunto. E muita gente fala, né, do uso ruim da inteligência artificial. E isso já Uhum. vem desde lá 2016, 2017, inúmeros fóruns que eu participei que essa pergunta sempre via. Mas então se eu treinar o algoritmo para algo ruim, ele se torna ruim? Sim. Sim. Sim, porque ele tem um humano por trás, né? Uhum. Eles fizeram um teste, isso também foi lá em 2017, né? Que eles queriam fazer um algoritmo que ele preconizasse as boas práticas da família americana. Só que eles colocaram o algoritmo para ser treinado na internet, por Uhum. indivíduos aleatórios que entrassem lá e fizessem a curadoria.
Ele tinha uma série de elementos, porque as pessoas tiveram talvez um espírito maligno ou de porco para não ajudar o algoritmo e sim prejudicá-lo. Por isso que é importante, e essa discussão é um outro grande debate, é o que está por trás da curadoria do algoritmo, porque é isso que faz a diferença. Então, se a curadoria ela foi bem feita, se a curadoria ela tem seres humanos que têm uma intenção boa, o algoritmo ele vai ser bem sucedido, ele vai trazer valor para nós. Né? Ao passo que o inverso, a gente pode ter situações desagradáveis com isso. Bom, usando o linguajar corporativo, estamos alinhados. Totalmente. Usando o linguajar teológico, estamos em comunhão. Boa. Eu compartilho, né, dos mesmos pensamentos que você e gostaria de fazer alguns comentários. Né? Primeiro, sobre a pandemia. Né? A pandemia, a gente tem mais ou menos a mesma idade e a gente aprendeu, né, desde que a gente começou a trabalhar, de que ao entrar na empresa, nós devemos deixar de lado, para trás, os problemas pessoais. Então, a gente foi condicionado a tentar esquecer e esquecer todos os nossos problemas pessoais, familiares, conjugais, matrimoniais, paternais, enfim, do lado de fora da empresa, para que nada atrapalhasse. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar numa grande multinacional, era uma coisa assim absurda se alguém de casa te ligasse no ramal, né? Assim, era uma coisa vexatória, né? Porque como que, né, tá atrapalhando o seu serviço? Você tinha esse autopoliciamento. Muito bem, aí vem a pandemia e daqui a pouco, na verdade, o trabalho entrou dentro da sua casa, né? Não foi ao contrário. Então, houve realmente uma quebra de paradigma enorme, onde as pessoas começaram a enxergar as outras na sua intimidade. Porque você estava lá fazendo uma reunião virtual, daqui a pouco passava o seu cachorro, seu filho, a sua mulher gritando no fundo, né? É o dia a dia, né? E todos começamos a nos ver como pessoas, né? Como realmente pessoas. Então você via lá o seu chefe com a mulher gritando com ele, o filho, né, bagunçando, e antes o seu chefe era aquele cara que sentava lá na mesa, você colocava ele num pedestal, né? Ele não tinha problemas, né? Não, tem, como todo mundo. Então, eu acho que se nós pudéssemos tirar um fator positivo da pandemia, foi esse nivelamento mostrando todos somos seres humanos, todos temos nossos problemas do dia a dia, né? E nós temos que nos respeitar, né? Respeitar esse lado pessoal junto do trabalho. Coisa que era um pouquinho mais distante antes da pandemia. Então, eu acho que esse é um ponto interessante para a gente complementar. Sobre o ChatGPT que você comentou, que no fundo temos o nosso poder de decisão, né, ou o nosso livre-arbítrio, né, de acatar ou não as sugestões. Realmente, esse é um lado em que eu acho que a geração X, né, nós, temos que, e hoje a maioria, né, dos líderes ou cargos de supervisão são da geração X, workforce global, né, a força de trabalho já está em cerca de 70% dos millennials, os jovens, então a gente está fazendo essa passagem de bastão. E esses nativos digitais, né, primeira geração nativa digital, os millennials, eles carecem, eu enxergo, né, de um suporte para que não enxerguem um mundo tão digital, tá? E essa passagem é importante porque daqui a alguns anos eles vão ser a maioria dos líderes das companhias. E a gente não pode esquecer realmente o lado do ser humano, porque se nós formos
engolidos, né, pela lógica da economia, nós vamos querer ser produtivos e, assim, seja produtivo, entregue, né? E a gente vai acabar entrando, né, numa robotização do trabalho e das relações interpessoais. E aí entra o que você comentou das habilidades interpessoais, né, dos soft skills, né? Hoje, no mundo de recursos humanos, né, se fala muito sobre os microcredenciamentos, né? Então, assim, a competência técnica, o conhecimento técnico, você aprende, né? Se você não tem hoje, você tem ali um gap, né, uma oportunidade de aprendizado. Você tem N cursos, você tem microlearnings, você tem vídeos, tutoriais, enfim. Você, de alguma forma, você supre essa necessidade. Eu vi recentemente lá no escritório um rapaz jovem, né? Ele estava fazendo um dashboard de Power BI e não estava conseguindo finalizar o dashboard de Power BI pelos códigos errôneos entre o Power BI e o SQL. Ali estava. E o ChatGPT ajudou. O ChatGPT ajudou e ele mostrou como ajudou. Então ali foi e resolveu o problema e entregou. Um exemplo fantástico, né? Agora, a tendência quando a gente começa a só usar suportes ao desempenho virtuais, a gente vai se afastando. E as habilidades interpessoais, a resiliência, a inteligência emocional, a empatia, são fundamentais porque no final das contas nós estamos aqui entre seres humanos. Então, habilidades interpessoais, os soft skills, é importante para quem nos ouve de área de RH, treinamento e desenvolvimento, oferecer aos seus colaboradores e oferecer de uma forma não padronizada, coisa que eu já vejo também muito no mercado. O pessoal, eu quero comprar aqui uma plataforma que oferece um monte de soft skills, né? Então, eu faço assinatura, cumpri minha meta como RH, como gestão de treinamento, falando, olha, eu ofereço para minha empresa, né? Sou great place to work. Não, né? Você está fazendo algo mecânico. Qual a soft skill, né? A habilidade realmente importante e por quê? Quem é que vai fazer essa curadoria? É o líder. Mostrar para a pessoa, olha, é importante você ter empatia, por quê? Aconteceu isso, isso. Então, essa passagem é muito importante para a gente não robotizar. Agora, vamos lá. Falando um pouquinho do ChatGPT, você falou da malícia, né, dos curadores, né? O ChatGPT, eu entendo, ele vai buscar na web, em tudo que tiver disponível, né, para o bem ou para o mal, de informações, né, para montar, né, o seu report, né, o seu relatório para você, para te ajudar, né? E aí, a gente sabe que na web tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim e os fake news, né, tão famosos aí. O Elon Musk recentemente disse que deveria se parar o desenvolvimento, né, da tecnologia de inteligência artificial até ter ali éticas, um conselho de ética estruturado para que balizasse. Similar até o que foi feito com a biomedicina. Né? A bioética surgiu 2 décadas atrás, principalmente pós, né, Segunda Guerra Mundial, onde os experimentos humanos, teoricamente, para o bem, eram feitos, né, e aí foi criado esse Conselho Mundial e colocam-se valores no que a biogenética pode ser feita. E da mesma forma estamos migrando aí para a inteligência artificial. Você, dentro aí do mundo de tecnologia, das multinacionais, como que as multinacionais estão vendo essa sugestão
de ter conselhos de ética? Acham que vão atrapalhar o desenvolvimento da inteligência artificial, ou vão atrasar, ou acham que realmente é importante? Como que elas estão se comunicando hoje? Esse tema, ele já é um tema que ele vem sendo debatido desde 2018, tá? Onde as grandes corporações que eram pioneiras em inteligência artificial, elas já estavam discutindo e debatendo os limites dessa tecnologia. Muito em linha com o que está sendo discutido dessa forma. Então, na realidade, o tema ele só veio à tona novamente. Só que de uma forma que hoje o impacto, pelo fato da digitalização ser muito maior, ele é muito mais amplo. Então você tem uma reverberação muito maior sobre o tema. Mas isso já é discutido há alguns anos. Ou seja, quais são os limites da ética para eu utilizar algoritmos de inteligência artificial? Até onde eu vou levar essa tecnologia? Até onde ela pode chegar? E nesse momento existe sim uma união entre essas empresas e esses conglomerados tecnológicos, porque no fundo o grande objetivo de todas elas é como que eu melhoro a experiência do indivíduo. Tá. No fundo é isso. É como que eu crio modelos mais personalizados, como que eu faço que o meu colaborador ou o meu cliente ele se sinta mais especial, né? Através de um chatbot ou através de um profissional que por trás ele tem um conhecimento a respeito de você sem mesmo te conhecer. E aí entra num outro ponto que são os limites da privacidade, né? Que é outro tema também largamente debatido e que a gente percebe que existe também uma discussão e que aí nem transcende tanto o campo da inteligência artificial, é um campo mais tecnológico, porque hoje os nossos dados, por mais que a gente muitas vezes, né, e acho que ninguém lê, né, aqueles termos lá de proteção de dados e tal, você rola rapidinho e concorda, porque também se você não concordar, você não pode ir pra frente, né? É meio que assim, ou você assina ou você assina, né? Não tem opção. Ali, você tá dando tua informação para aquela empresa ou, enfim, para aquele indivíduo, dizendo, olha, você tem que usar com parcimônia, você não pode colocar isso. Acho que uma outra coisa que você comentou também é bem interessante, né? E a gente falava isso também lá desde 2016, né? O famoso garbage in, garbage out, né? Então, se você coloca, né, um algoritmo para ir buscar informações em locais que são suspeitos, né? Do ponto de vista de informação, muito provavelmente a resposta do algoritmo também vai ser suspeita. Existe hoje todo um cuidado de onde buscar essa informação. Então, você comentou, né? O ChatGPT ele sai varrendo tudo. Mais ou menos, eles definem o que ele vai varrer ou não vai varrer. Tem uma coisa, vou dar um exemplo, um contra-exemplo aqui que é curioso, tá? Em 2018, por conta da falta de profissionais de cibersegurança no mercado, e ainda isso continua, né? Porque cibersegurança foi uma das tecnologias também que explodiram, né? Dado que tudo digitalizou, você acabou com o perímetro, né, das empresas, o perímetro somos nós agora, nós somos vulneráveis, engenharia social, fica muito fácil invadir uma empresa, ou enfim. E você não tem profissional suficiente para combater tudo isso. Por que não treinar, então, o algoritmo para ajudar os cybersecurities? Então, como é que você treina ele? Você treina ele através da Deep Web. Porque é lá que estão as informações, é lá que estão os insights, é lá que estão as novas artimanhas que os cyberattackers estão usando. Então, aqui eu estou invertendo a lógica, né? Eu estou usando o algoritmo para ele poder me municiar, para eu saber como o contraventor ele pensa, ou o que ele poderia fazer, ou qual técnica ele está usando e qual é a forma que eu remedio ela. Então, você tem tantos aspectos para olhar que é difícil dizer, mas o fato é que existe sim elementos relacionados à ética e a limites de tecnologia a serem usados por esses conglomerados tecnológicos.
o ChatGPT ele só retomou o tema. E só para fechar o meu pensamento em cima do que você comentou, eu acho que você comentou um ponto interessante da pandemia, que eu sempre... Você bem colocou, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, o meu pai falava que quando entrava na empresa eu tinha que ser uma outra pessoa, né? Ou me transvestir de um profissional Sim. e talvez não demonstrar tudo aquilo que eu sou fora da empresa. Sim. Na época talvez estivesse certo. Eu acho que hoje você ser autêntico e você ser vulnerável é uma grande característica. Isso não vai te deixar menor ou desmerecer. Claro, você tem que continuar produzindo, você tem que continuar entregando resultado. Porém, se você consegue fazer esse balanço e demonstrar isso para as pessoas, você com certeza vai ter um nível de engajamento muito maior dos seus colaboradores ou, enfim, da própria empresa. Porque as pessoas percebem quando você está falando com a alma ou não. Isso está nos olhos, né? Por mais que você tenha um script lindo, maravilhoso, escrito pelo ChatGPT, se você não acredita naquilo, ou se aquilo não vem de dentro de você, ele é inválido, e é o que você bem colocou. Não adianta o RH, né? Vai lá, coloca um treinamento, pronto, ó, tá todo mundo agora... vou pegar um outro exemplo, né? Que é um tema que eu gosto muito. Na minha última empresa, eu era do Conselho Global de Diversidade e Inclusão, né? E eu não sou diverso, né? Eu sou branco e eu participava do grupo, porque esse é um outro ponto que está muito em voga nas empresas e ele é fundamental. Como que a gente consegue equalizar a diversidade e como que a gente garante a inclusão das minorias dentro das empresas? Porque é mais do que provado, existem inúmeros estudos das grandes empresas de consultoria de que diversidade e inclusão gera inovação. Porque você tem um pensamento diverso, você tem ângulos diferentes, você tem backgrounds diferentes. Então esse é outro tema que também, de novo, não adianta você só colocar, faça o treinamento de diversidade e inclusão. Pronto, agora a nossa força de trabalho está inclusiva. Está inclusiva, entende tudo. E no dia a dia você vê uma série de microagressões que as pessoas nem fazem ideia do que é isso e de como isso pode afetar aquele ser humano sem ela perceber. Ah, imagina, mas isso é uma bobagem. Talvez seja para você. Para o outro indivíduo não é, porque ele tem todo um histórico, né? Sim. Era o exemplo que a gente estava falando antes, né, da padaria, né? Que traz ali a nossa memória afetiva. Isso é um negócio que toca muito nas pessoas. Sim. São gatilhos, né? São. E você falou um ponto agora interessante que eu quero explorar um pouquinho, né? Diversidade, né? Inclusão. Se eu tenho um pensamento, né, sempre graças a Deus tive, muito simples, que é assim: não há distinção entre as pessoas. Ponto. Eu fui criado dessa forma. Graças a Deus, eu tive oportunidades, né? Desde o primário, na época não existiam escolas especiais, era tudo junto, né? E depois criaram-se as escolas especiais e agora estão voltando de novo a colocar todo mundo junto. Então, na escola que eu estudei, era uma escola cristã, nós tínhamos autistas, que nem sabíamos o que era autismo, nós tínhamos pessoas deficientes visuais, pessoas deficientes mentais, pessoas deficientes físicas. E assim, eu lembro, eu tinha um amigo, né, ainda é vivo, né, mas a gente perdeu o contato, o Luiz, ele era cadeirante. Cara, e a gente pegava a cadeira de roda dele, subia em cima junto com ele, brincava junto de skate, sabe? A gente corria com a cadeira de roda e caía junto, e era uma felicidade. Não existiam barreiras, né? Por quê? Porque a gente tinha uma visão simples da vida, né? Todos somos iguais, todos temos capacidades iguais dentro do nosso contexto. Lógico, você não vai pedir para um cadeirante correr 100 metros rasos, mas ele vai ter outras capacidades que talvez eu não tenha. Enfim,
E aí a gente vai vendo, né, um mundo, e aí as redes sociais, por exemplo, né, ela não faz um trabalho de contraponto. Na verdade, ela vai te segregando em grupos que pensam igual você. Então, essa é a lógica que está por trás, que foi desenvolvido por seres humanos, em que você começa a curtir sobre o Corinthians, por exemplo, você só vai ver coisa do Corinthians, você não vai ver mais coisa do Palmeiras. Então, e aí você vai entrando em grupos fundamentalistas, né? Aonde eu acho que, por exemplo, na curadoria da lógica de uma rede social, a gente deveria ter os contrapontos. Ah, você está curtindo muito sobre o Corinthians? Espera um pouquinho, deixa eu te começar a te jogar coisas aqui sobre o Palmeiras, sobre o São Paulo, sobre o Santos, para que você veja que são seres humanos iguais a você, que têm a paixão pelo futebol igual a você, né? E isso hoje não é feito, né, pelas mídias sociais. E não é feito, né, até onde a gente saiba, porque a gente não sabe, né, como você falou, eu já tinha outra visão, eu achava que o ChatGPT ele vasculhava tudo, você já me disse outra coisa que já me assustou mais, que já meio curado, né, já é meio, né, feito uma curadoria, então já não é tão, vamos dizer assim, neutro, né? Então isso também, e a gente não sabe a fonte, porque ele não fala qual é a fonte, né? Ele não traz lá, né, referência bibliográfica da onde ele pesquisou, então é mais um ponto para a gente ficar esperto, né, para as pessoas, né, de RH, recursos humanos e para os profissionais em geral que nos ouvem. Isso me reforça um ponto que eu venho falando para todos que eu tive contato. Não aceite como verdade absoluta uma resposta do ChatGPT. Ponto. Por quê? Não tem a referência bibliográfica. Não tem o currículo Lattes da onde ele buscou. Né? E a gente acha que aquilo é uma verdade absoluta. Né? Só porque, eventualmente, ele te ajudou a revisar um código. Legal. Mas isso é uma coisa prática, um conhecimento técnico. E não um modo de ver o mundo. Né? E aí que está, acho que o grande segredo, quando a gente começa a usar as inteligências artificiais e essas ferramentas para treinar ou melhorar ou desenvolver a nossa habilidade interpessoal. Aí que está o ponto. Aí eu acho que aí que é onde entra a ética, os valores, moral, né? Porque da onde ele está buscando essas informações. Então, peço a vocês aí que nos ouvem, não robotizem o treinamento, não robotizem a capacitação, não robotizem as pessoas, né? O olhar, o tete-a-tete, né? Essa conversa pessoal, cândida, transparente, de entender o outro, é super importante para desenvolver as pessoas, né? E uma pergunta aqui, né? Vamos falar um pouquinho de computador quântico, né? Que você comentou que agora a gente está chegando num patamar de hardware, né? De realmente multiprocessadores, enfim. Como é que nós estamos nisso? Estamos longe, estamos... Brasil, vamos falar do Brasil, né? Como que você vê o Brasil nesse desenvolvimento de computador quântico? E como isso vai revolucionar o nosso dia a dia? Bom, a computação quântica ela surgiu baseada na necessidade de que se percebeu que a velocidade tecnológica era tão mais rápida que a velocidade com que a capacidade computacional crescia que a gente ia chegar num ponto de desequilíbrio, né? A gente ia ter coisas muito avançadas, mas que iam levar muito tempo para trazerem uma resposta ou para trazerem um resultado. A partir disso, criou-se, e foi baseado, inclusive, em física quântica, o conceito de como que eu quebrava o binômio, né, do 0 e 1, que é a forma como um computador ele processa, e eu parametrizo para ele ser 0 e 1 ao mesmo tempo, né? E aí você tem um ganho exponencial absurdo.
O primeiro computador quântico, ele nasceu em 2018, 2019, se eu não estou enganado. Então, não faz muito tempo, faz 4 anos. E de lá para cá, as empresas, elas vêm desenvolvendo cada vez mais computadores quânticos com mais capacidade, com mais qubits, que é a forma como você analisa a capacidade daquela máquina em processar. A gente ainda está arranhando essa tecnologia, visto que você ainda tem um terreno muito grande, né, em computação em nuvem. Né? Isso não quer dizer que a nuvem não vai ter computação quântica, não é isso. Mas o computador quântico, nesse momento, ele vai ser usado para casos muito, muito específicos. Né? Então, ele vai olhar elementos que exigem um cálculo matemático muito avançado e que levaria semanas. O computador quântico ele vai te entregar em minutos aquilo. Ou algum tipo de necessidade que uma empresa precise ter uma resposta efetiva. Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que a gente viveu há alguns anos atrás, né? Como é que você garante, né, na época do cheque, né? Agora não tem mais cheque, né? Ou pelo menos é muito raro você ver o cheque, mas como é que você garante a veracidade de que aquele cheque é verdadeiro ou não, né? Ou não é um golpe e tal. E aí você tem que fazer uma análise combinatória de potenciais assinaturas daquele cliente daquele banco, né? Ou daquele correntista daquele banco. Não dava, porque você pega bancos grandes que têm 50, 60 milhões de correntistas, vezes multiplicado por inúmeras combinações de assinaturas. E aí você joga isso para fazer um cálculo para ver em probabilidade qual é a assinatura correta, você não teria uma resposta adequada num tempo... Ou você até teria, mas você teria que usar uma capacidade computacional tão cara que talvez a fraude ficasse mais barato do que a coisa. Então não dava TCO na época. Então o computador quântico ele começa a aparecer muito para resolver esse tipo de problema. E aí você nota que, em paralelo, a inteligência artificial começa a se exponencializar cada vez mais e começa a tomar um corpo cada vez mais robusto. Então ela vai ser, muito provavelmente, uma das grandes usuárias da computação quântica, mas não para os casos que a gente está vendo hoje, mas sim para casos muito complexos, ou casos que vão envolver múltiplas disciplinas e múltiplos elementos, e que aí você vai precisar de um processamento diferenciado. Tem um outro grande ponto também, que você tá... E aí agora eu vou transcender para um outro tema, né? Que é ESG, né? Que é como que você começa a devolver para o meio ambiente tudo aquilo que a gente tirou nos últimos 20, 30 anos, e a gente vê aí uma série de catástrofes climáticas e o mundo está respondendo para nós. Eu falo assim, olha, Sim. não tá legal o que vocês estão fazendo, deixa eu dar uns avisos aqui meio duros, né, infelizmente. Deixa eu dar umas telas azuis aqui para ver se você melhora. Exato. Então, ali também você está vendo uma forma de como que você processa mais com menos, né, de uma forma mais inteligente. Então, eu ainda acho que tem alguns anos para a computação quântica de fato florescer. Eu vou fazer aqui uma analogia que talvez talvez não seja a mais correta, mas vai ficar fácil de entender. É a mesma coisa do mainframe que levou o homem para a Lua, né? Na época era uma máquina de 40 metros que foi usada para fazer os cálculos matemáticos para ajudar a NASA a levar o homem para a Lua. Hoje todos os bancos usam mainframe no mundo para processar uma série de coisas. É uma tecnologia que está altamente em escala, continua em uma crescente, apesar de ter uma certa competição com computação em nuvem, mas ainda tem seu espaço e vai ter seu espaço por um bom tempo. Eu vejo o computador quântico na mesma proporção. Ele já existe, ele já está sendo usado para casos muito específicos, mas ele ainda não se massificou. Talvez também porque o seu custo é um pouco mais elevado do que a média dos demais. No momento que isso se equalizar, muito provavelmente ele vai ser mais uma opção que as empresas vão poder ter para processar
cargas específicas ou tarefas específicas. Então, no fundo, está tudo meio interligado, né? A exponencialização da tecnologia, ela acelera muito. E pode ser que eu tenha falado em anos e pode ser que eu tenha errado, porque a gente está vendo uma aceleração, como você falou, 10 anos em 2. É isso aí. O que a gente imaginava que ia acontecer em 2030 está acontecendo agora. E eu não sei o que vai acontecer em 2030, honestamente. O grande salto, né, que a gente viu nesses 2 anos foi a tecnologia de reuniões virtuais, né? Incrível. Que, assim, Impressionante. praticamente ninguém falava e, né, hoje a gente vê a qualidade, né? Bom, para quem ouviu o Guilherme falar de cheque, tá? Cheque não é de check-in, check-out, não, tá? Cheque era um papelzinho que a gente usava, onde você escrevia um valor, aí você assinava e você podia pagar, retirar dinheiro no banco, tá? Então tem que explicar o cheque. Era chique ter cheque, Era lembra? chique ter cheque, tá? Talão de cheque. Se vocês pegarem as carteiras aí, as bolsas dos seus pais, vocês vão ver que tinha como se fosse uma maletinha assim dentro da carteira, que é onde você colocava Isso o mesmo. talão de cheque, certo? Então, cheque é isso, pessoal, tá? Então, só deixar uma explicação. E um outro ponto, né, a gente falando um pouquinho da inteligência artificial e do ser humano que agrediu tanto o meio ambiente, né? Espero que a gente não chegue no que aconteceu lá no filme Exterminador do Futuro, né? Que a Skynet, a inteligência artificial, identificou o ser humano como o perigo para o próprio ser humano e para o próprio planeta, e aí resolveu extinguir o ser humano, né? Então a gente é o causador de nossas próprias angústias ou felicidades, né? Então vai depender muito aí dessas pessoas que desenvolverem essa curadoria, pensarem nisso, realmente na ética, porque como qualquer ser vivo, a gente quer sobreviver, né? E se proteger das ameaças. Só que a gente acaba muitas vezes sendo ameaça para nós mesmos, né? Então, espero que o computador não entenda isso e não gere aí o exterminador do futuro em nós. Bom, a gente está chegando aí no final, Guilherme. Foi um bate-papo assim, muito gostoso, passou muito rápido. E normalmente a gente finaliza os nossos podcasts com 3 perguntas para os nossos convidados. Então, vamos lá. O primeiro, aquele momento positivo de maior conquista, né? Aquele momento que você olha e fala, yes, né? Os jovens falam yes, né? A gente falava uhul, né? Uhum. Então, da sua carreira, o que você pode compartilhar conosco? Puxa. Nossa, agora pensando aqui, eu tenho que pensar. Eu tenho 22 anos de carreira profissional. Eu acho que eu tive muitos momentos uhuls e todos eles estavam atrelados a eu conseguir fazer alguém ser bem-sucedido, ou alguém ter sucesso, ou alguém crescer, melhorar, se sentir diferente, valorizado. Esses foram os meus maiores momentos uhuls. Eles não foram os maiores contratos que eu assinei ou boas comissões que eu recebi. Os bens materiais, eles são bons, são importantes, eu não vou dizer que não, mas você olhar no olho da pessoa e você ver aquela realização e você ter um senso de pertencimento daquilo e falar assim, puxa, eu tem meu dedo ali. Isso pra mim são os meus momentos uhuls. Muito bom. E o momento, a gente fala, o maior aprendizado, né? Aquele momento que você olha e fala, ixi, né? Se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Eu acho que a gente falou bastante, né, de inteligência emocional, e eu acho que inteligência emocional é um tema que você vai curando ele ao longo da sua vida e dos anos, né? Quando a gente é mais jovem, a gente é mais impetuoso. Eu acho que talvez em alguns momentos eu poderia ter reagido de uma forma diferente, né, da forma como eu reagi. Então, vou contar uma historinha rápida, né? Eu me lembro uma vez, eu liderava uma área grande, e uma pessoa me ligou, e ela me ligou num dia que eu estava
tudo tava dando errado. Tudo, assim, do lado pessoal, profissional. E eu fui super grosso com ela. Super, assim. E não é do meu feitio ser estúpido e grosseiro com as pessoas. Eu odeio. Aliás, eu acho muito ruim quando eu vejo alguém sendo grosso com outra pessoa. Eu sempre penso, eu não gostaria que fizessem isso comigo. E eu fui super grosso. Então esse foi um momento muito marcante pra mim, né? Eu tô citando um momento específico. Mas eu lembro que depois que a minha adrenalina ela baixou, enfim, eu fui até a pessoa pedir desculpas pra ela, né? E falei, olha, eu agi completamente errado contigo, não tô aqui tentando me eximir, né? E nem dar desculpas, mas eu tava num momento ruim e tal. E a pessoa, ela ficou, não, mas não se preocupa, isso é do dia a dia. Eu falei, não, não é do dia a dia. Isso não pode ser do dia a dia, isso tá errado, né? E é interessante porque as pessoas não esperam isso. Sim, dos outros, né? E não é nenhuma questão de humildade, eu acho que é uma questão de certo ou errado mesmo. Sim, Então, sim. esses momentos são sempre momentos que eu me arrependo, né? Frases duras que você fala, seja no trabalho, ou seja pra pessoa que você ama, e depois você se arrepende. Uhum. Se eu pudesse... E aí é por isso que a gente é humano, né? A É. gente não é o ChatGPT, né? Às vezes o nosso controle ele não tá ali no super tuning. E eu sempre fui muito autêntico. Então, eu acho que hoje eu me contenho muito mais, mas eu não tenho a poker face, como falam. A minha cara, ela transmite que eu não fiquei feliz ou que eu não fiquei satisfeito. Eu sou muito transparente nesse aspecto. As pessoas sempre falam isso pra mim. Hoje você não tá bem. Hoje você tá diferente. E eu falo, hoje eu tô mais chateado, eu tô cansado, eu tô isso, eu tô aquilo. E de novo, como eu falei antes, né? Eu não acho que é uma vulnerabilidade. Não. Eu acho que é um ponto pra você olhar e usar, Uhum. né, a seu favor. E, por fim, como você define o seu propósito atual como pessoa e como profissional? Eu acho que meu propósito, eu sempre tento ajudar o outro, né? Seja profissional, seja pessoal, porque eu acho que eu tive muitas oportunidades e eu tive uma criação privilegiada. E eu talvez soube usar desse privilégio a meu favor para me estudar, me preparar. Então eu acho que eu devo isso para os outros ou para o mundo. Então eu sempre tento ajudar as pessoas de uma forma ou de outra. E aqui eu não estou falando de fazer doações e coisas do gênero. Até faço, né, dentro das minhas possibilidades, mas não é isso. Eu acho que a doação ela está muito mais em você investir o seu tempo em algo que vai te trazer esse retorno pessoal. E aí vale para o âmbito pessoal como para o âmbito profissional. Eu acho que transcende uma coisa. E no fundo, o que eu sempre quero é ser feliz, né? E que as pessoas à minha volta sejam felizes junto comigo. Então esse é meu propósito. Muito legal. Bom, para quem nos ouve ou nos vê, né? Um dos nossas missões aqui nesse podcast é trazer pessoas do mercado, pessoas da sociedade, profissionais que possam nos ajudar, né, com conhecimento, com as suas experiências, com a sua realidade, com a sua vivência, com os seus erros, com os seus acertos, e possam nos ajudar a refletir, né, em nossas vidas, em nossas profissões, para que a gente possa ser melhor, pessoas mais maduras, mais preparadas para o mundo. E ao longo desse trajeto aí, já vão aí para quase 8 meses, hoje é o 34º episódio que a gente faz. Nós tivemos aí a graça de conhecer pessoas, reencontrar pessoas, e hoje, tendo a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, vejo que você é uma pessoa diferenciada aí no mercado, não só pelo seu conhecimento, mas pela sua postura humana. Tenho certeza aí que a Amazon está bem servida de um excelente profissional e de uma excelente pessoa, né?
e que com certeza vai colaborar com a companhia, não só com resultados, mas uma coisa que você falou muito importante e que eu também estou em comunhão ou alinhado, que é fazer a diferença na vida das pessoas é o nosso momento uhul, né? Quando a gente vive a serviço, realmente a felicidade ela nos toma, né? E nos dá uma sensação de completude. Então, parabéns aí pela sua carreira, pela sua trajetória. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje, disponibilizar o seu tempo, mas não só para mim, mas para todos que nos viram ou ouviram. Tenho certeza que foi um dia aí de muito aprendizado. Então, eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui. Se quiser me convidar novamente, eu estou à disposição para a gente falar de outros temas. E, de novo, eu agradeço muito, agradeço a todos que estiverem ouvindo a nós. Eu espero que todos tenham aí uma ótima Páscoa, né? A gente está na véspera do feriado aí, que todos possam aí serem felizes. É isso aí. Legal, pessoal, muito obrigado a todos por ouvirem o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe o seu review, eu sempre leio com muito carinho, respondo e quem sabe um dia algum de vocês aí que nos ouvem ou nos escutam ou nos veem, né, na verdade, possa estar aqui conosco compartilhando seu conhecimento, seu saber, sua vida, para que a gente possa aprender e refletir e se desenvolver. Fiquem com Deus, até o próximo episódio, abraços digitais.